E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP do Bahrein. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora. Olá, amigos. Sejam bem-vindos aqui a este preview. Nossa, eu já tô muito desacostumada a gravar preview, sabe? Ano passado a gente não fez isso, foi fazendo live de quinta-feira. Não tô acostumada com isso não, sabe? E ainda tem uma leve espontânea pressão aqui com o pessoal que tá assistindo ao vivo. Exatamente. Bom, e para participar agora dessa gravação ao vivo, eu digo, é um sonho que eu tive, mas eu fico muito nervoso em gravar assim, Valese. Mas nervoso gravar assim como? Olá, pessoal! Olá, cabeça de gasolina. Eu sou o Valese. O pessoal me tirou do sarcófago, é sempre assim que acontece, né? Eles me botam no sarcófago no final de dezembro e depois me tiram no começo de março aí pra gente falar de Fórmula 1 de novo. Peço desculpa pros meus 12 seguidores no Twitter, mas eu prometo que eu vou voltar a twittar. 12 seguidores, caramba, todo dia você tá lá, vem os avisos do Valese agradecendo alguém que seguiu ele. Vem não, você tá virando famosinho, daqui a pouco tá fazendo propaganda de uísque, de baralho de poker. Shampoo não. Não, shampoo não. Shampoo pra barba. Pode ser. Shampoo pra barba. Bom, mas antes de prosseguirmos, vamos lembrar pra galera que nós temos o programa de apoiadores do Boletim do Paddock, né? Através da plataforma do Apoia-se aqui no YouTube, se você estiver assistindo o vídeo. O canal de membros, onde você tem benefícios por ser membro do Boletim do Paddock. Um deles é assistir a gravação do BBcast. Entre outros benefícios, conversar com essa galera, que sempre participa aqui no grupo do WhatsApp. E como o Boletim está crescendo, teremos no futuro algumas coisinhas, mas por enquanto vamos seguindo com o grupo exclusivo do WhatsApp, bate-papo sempre bacana com o pessoal. E lembrando também, né, Débora, da nossa lojinha de camisetas, que esse ano, conforme a gente for ter nos memes durante o GP, teremos novas camisetas. Esperamos ter vários memes para ter várias camisetas disponíveis para vocês, mas o link da lojinha vai estar aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, e também é uma forma de vocês apoiarem o nosso trabalho, porque é importante para a manutenção aqui do Boletim do Paddock. Ontem eu estava até conversando com o Rumens, que eu estou muito feliz com o crescimento que a gente está tendo e com o apoio. A gente ficou muito feliz ontem com a live que a gente fez de Drive to Survive. Então, pessoal, acompanhe a gente se você está escutando pelo seu agregador favorito. Passe lá no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, se inscreve. Você também vai estar apoiando o nosso trabalho. É isso aí, deixa eu falar. E se não tiver meme, a gente cria os memes e faz as camisetas para a lojinha. Mas eu sou um membro do Boletim do Paddock desde sempre. É muito legal, a gente tem o grupo dos apoiadores lá e a gente tira sarro um do outro. E eu só posso dizer para vocês que os membros estão aumentando. Exatamente, tipo centopeia, daqui a pouco se dividir até multiplica. Pessoal, só lembrando também que a gente vai ter a liga lá do Fantasy do Boletim do Paddock. Achei bacana hoje, na hora que eu fui ver já temos 86 equipes cadastradas, então se você quer participar do Fantasy, é legal porque a gente pode discutir estratégias. É lógico que a gente sempre passa estratégia errada para vocês, porque nosso intuito é vencer. Não, é porque a gente não sabe mesmo. Exatamente. Aqui é tipo estrategista da Ferrari, né, Valese? Aí o Valese não, agora. Valese, falando em Ferrari, Bahrein. Uma pista que a Ferrari sempre teve, né? Assim, vou usar o termo que o Edu Martins usou aqui, uma influência na pista, sempre comandou a pista. 2018 quase fez. Não, 2018 venceu com o Lewis Hamilton, não, com o Vettel, em 2019, que foi aquele incidente com o Leclerc, mas expectativas boas, né? Pelo menos para que a equipe não repita o papelão do ano passado. A Ferrari, se eu não me engano, tô falando de cabeça agora, gente, depois vocês me corrijam, mas se eu não me engano, ela é a maior vencedora da história do Bahrein. Ela venceu com Massa, ela venceu com Alonso e venceu com o Vettel. É uma pista que a Ferrari gosta, ela tem uma característica boa. Claro que a gente está com um carro saindo daquela draga do ano passado, mas eu espero de verdade assim, uma boa melhora. Gostei dos testes de pré-temporada da escuderia. É o que a gente pode chegar, talvez apertando ali, a gente consiga dar um passo um pouquinho mais para frente, mas já não vai ser aquela tristeza que foi no ano passado, né? No ano passado a gente já, quando as corridas aconteceram, já estava mais pro fim do campeonato, então a gente já tinha uma ideia de como que a Ferrari se comportava na pista.
o GP do Bahrein e tanto o GP de Sakira era um problema para a equipe por conta das 3 retas que o circuito tem, aquele motor, é um circuito de motor, né? Então a Ferrari não tinha como entregar, mas esse ano, como eles apresentaram o novo motor e como o Valese falou, foi um motor que se apresentou confiável durante a pré-temporada e deu bastante voltas, e o pessoal está elogiando, né? Isso a gente está falando não só da Ferrari, mas também da própria Alfa Romeo, que acabou elogiando esse motor e falando que eles tiveram mais potência. Eu acho que é uma expectativa de que essa corrida pelo menos seja melhor para a Ferrari, diferente do que eles viveram lá no ano passado. Exato, essa é uma vantagem que eles podem ter da questão da pré-temporada ter sido realizada lá, né? Já consegue fazer um afino ali do motor. Uma coisa que foi interessante também na pré-temporada foi que, salvo engano, Débora, você que acompanhou bem mais do que eu, que acordava às 3h30 da manhã para sentar aqui, preparar os textos das análises dos treinos. Salvo engano, a Ferrari quebrou somente uma vez, né, com o Charles Leclerc, então a confiabilidade do motor, pelo menos, eu não me recordo de quebra com a Haas acho que só teve no primeiro dia, mas montou o motor naquele dia, né, não tem como. Mas a Alfa Romeo, por exemplo, foi uma das que mais deu voltas com esse motor. A Alfa Romeo foi uma das que mais deu voltas, então ela mostrou a confiabilidade do motor, e eles também, assim, rasgaram elogios, né, por um motor, então a gente espera que realmente esteja melhor, mas também a Alfa Romeo teve todo aquele projeto para poder modificar a frente do carro, então eles estão numa expectativa que o carro esteja melhor mesmo, mas a Ferrari ela teve um problema ali com o Carlos Sainz, que ele deu uma saída de pista. Carlos Sainz da pista. Sainz da pista. Precisava ser feito. Mas eles falaram que tinha sido um problema mecânico, não era uma coisa relacionada com o motor, ficou meio assim. Acho que depois eles tiveram... Não, acho que foi a Aston Martin, teve um probleminha no eletrônico. Mas a Ferrari depois ela começou a andar, né, normal, assim, teve um bom desempenho. Ainda assim, né, dentro do que foi comparado ali com os outros times, pode ser que eles ainda tenham um déficit para o pessoal, mas é uma perspectiva boa, porque tanto a Ferrari quanto a Mercedes apresentaram um motor novo e são as equipes que mais têm clientes dentro do grid, né? Então faz diferença para eles entregar um motor melhor. Eu acredito que para a Ferrari mesmo a gente tem que mirar, batalhar, conseguir um 7º, 8º lugar na corrida, conseguir botar os 2 carros no Q3 para largar entre os 10. Eu acho que para esse começo de campeonato, para a gente sentir as forças como é que estão, claro, começo de campeonato é sempre aquela coisa, né? A Wolf já ganhou uma corrida no começo do campeonato, né? Uma equipe que não existia, que era a Brown, ganhou a primeira corrida de um campeonato. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas acho que mirar bem e tá bem certo, assim, um 7º lugar na corrida e os 2 carros no Q3 seria uma evolução para o que a gente viu da Ferrari no ano passado. E é interessante a gente já começar a falar dessa expectativa da Ferrari, porque a gente também tem outra expectativa, né, para esse GP, é saber aonde que a Mercedes está, porque a Mercedes simplesmente está uma incógnita nessa pré-temporada, ninguém sabe. Foi uma jogada deles não apresentar toda a potência? Foi realmente a Red Bull que evoluiu demais e eles não acertaram a mão no motor? Então, né, Débora, a gente tem toda essa questão que a gente ainda só vai descobrir mesmo no Q3 no sábado, porque até ainda nos treinos livres, a gente ainda tem chances da Mercedes ali querer ficar um pouquinho na moita, né? Vamos pôr dessa forma. Todo mundo se questionando onde a Mercedes está, o que aconteceu com eles ali na pré-temporada. Foi um problema no câmbio que acabou tirando eles ali do primeiro dia de testes. E depois a gente teve esse problema se repetindo ali com a Aston Martin, que acaba fazendo, né, que o pessoal fique com essa dúvida do que está acontecendo. Mas é o que a gente falou, né, já em outras lives e comentando em texto também, é que a Mercedes ela é uma das equipes que ela tem mais capacidade de resolver problemas em curto espaço de tempo, né? Os 15 dias até a primeira corrida, acho que eles podem ter tentado resolver esses problemas. Mas aí tá aquela expectativa, né? Porque a Red Bull apresentou um bom motor, tava ali querendo marcar as primeiras posições, tava tentando se mostrar mais forte, superior à Mercedes. E aí fica essa incógnita de como vai ser esse campeonato. Lá no vídeo com o Carlos Davalli que a gente fez do podcast F1, eu aposto que talvez a Red Bull ganhe o campeonato de construtores. Eu tô muito... com o Hamilton ganhando o campeonato, né, obviamente.
Mas eu gostaria muito de ver a Red Bull, mas se isso não acontecer, pelo menos que tenha uma disputa bem interessante entre os dois, assim, que a Mercedes não consiga levar uma vantagem muito grande, né, e tenha uma disputa mais intensa entre esses dois. Eu acho que esse ano pode ser que isso tenha realmente acontecido, sabe? Porque se a Mercedes tiver tido alguma queda, mas a Red Bull tirou pelo menos essa diferença que ela tinha para a Mercedes no ano passado, pode ser interessante. Mas são equipes que trabalharam muito com o carro. A Mercedes desenvolveu aquela parte traseira, apesar de eles não falarem aonde que eles direcionaram o token, né? Mas eles fizeram... o James Allison fez aquela atualização na traseira do carro, assim, para tentar compensar tudo que eles perderam de potência com o regulamento de 2021, eles tentaram trazer com esse carro novo, né? E a Red Bull também, ela tá naquela coisa de tentar apresentar o melhor carro, porque ela sabe que é um dos anos que ela ainda tem algum controle, né? Como a gente falou, eles não têm um papel em branco, eles conseguiam saber o que tinha de problema no carro para poder tentar desenvolver. E aquela coisa, né? Adrian Newey, eu acho que é um monstro quando ele sabe o que ele precisa fazer, ele faz. Então, eu tô otimista aí com essa temporada. Eu concordo. Eu acho que a Red Bull vai ser mais combativa. Eu ainda não sei o quanto de sandbagging que a Mercedes fez aí no começo. Tenho certeza absoluta que o Hamilton não estaria tão tranquilo quanto ele aparenta se as coisas já são tão ruins assim. Mas espero um pouco mais de disputa. E, de novo, primeira corrida da temporada é sempre uma corrida que pode acontecer coisas diferentes. Então vai ser legal ver como é que esses dois vão se misturar. Com certeza absoluta, ainda mais com um Pérez novo na Red Bull, com vontade, mas conhecendo o carro, isso pode dar uma mexida bem boa aí nos três primeiros usuais. E Valézia, isso que você está falando é muito interessante, porque eu acho que é um dos momentos que a gente está vendo que coisas podem acontecer, tipo, mesmo que a Red Bull pode brigar, né? Porque eles estão apostando, tipo, com o time, e assim, é difícil a gente olhar para um Sérgio Pérez e falar, cara, esse cara não vai conseguir entregar, sabe? Com a temporada que ele fez ano passado, com um carro que não estava sendo atualizado sempre por causa de algumas besteiras que o Stroll fazia, eles tinham que passar a peça para o Stroll, ele estava ali sempre entregando o resultado, perdeu 2 corridas e terminou muito bem o campeonato. Então, eu acho que, por mais que ele tenha falado ali que talvez ele leve 5 corridas para poder se adaptar ao carro da Red Bull, eu acho que ainda é 5 corridas que ele vai estar pontuando, sabe? Diferente do Albon, que, né, ficava oscilando muito para o lado ruim e os resultados dele bom não fazia diferença, né? E mais uma coisa sobre o Bahrein, que eu também acho que é interessante falar, é que em 4 meses a gente está tendo de novo essa corrida do Bahrein. Então a gente teve 2 eventos lá, que foi o GP do Bahrein e o GP do Sakir. Aí eles retornaram agora, 15 dias atrás, para a pré-temporada. E agora a gente vai ter, né, a primeira corrida do ano. Essa corrida provavelmente também não vai refletir no restante do campeonato, porque eles têm muitos dados que estão próximos ali do desempenho dessa pista. Durante os treinos de pré-temporada, eles utilizaram muitos pneus que são destinados para essa pista mesmo, que eles vão utilizar durante a corrida. Então, a coleta de dados deles assim, é surpreendente. Eu acho que a gente pode ter uma corrida bem interessante, mas ainda acho que não vai refletir o restante do campeonato, não, porque provavelmente vai ser uma coisa meio Barcelona, sabe? O pessoal já conhece tanto que é uma corrida meio que isolada. A única coisa que pode mexer com a corrida, mudar a corrida, e que no Bahrein costuma acontecer bastante, nas primeiras voltas algum entrever, algum enrosco e um safety car ou alguma coisa assim. Eles estão saindo. O pessoal pode dizer assim, mas a corrida é em épocas do ano diferente e o Bahrein é no deserto, mas a gente fez as últimas corridas, a gente estava prestes a entrar no inverno e agora a gente acabou de sair do inverno, então acabamos de entrar na primavera. A temperatura vai ser muito parecida, então isso também não vai mudar. A Pirelli não mudou os compostos o suficiente para que cause alguma estranheza para o pessoal. Então, realmente, eu acho que eles
já deve estar hoje com as estratégias meio que definidas. Só, sei lá, se chover no deserto que eles vão mudar alguma coisa, mas as estratégias vão ser as mesmas. O que a gente vai ver é como é que o pessoal vai estar acostumado com o carro novo, os estreantes, o pessoal que trocou, a gente tem uma dança de cadeiras bem legal, então o pessoal que está se acostumando com carro novo, que pode ser o fiel da balança, a gente ter uma corrida diferente. Senão é bom esperar um começo de temporada, não digo mais do mesmo, porque sempre vão ter corrida, mas com as coisas mais previsíveis, né? O interessante é que, como a Débora falou, você até ressaltou muito bem, a questão, eu acho que o diferencial desse primeira corrida vai ser ver realmente a posição como o Pérez vai agir dentro da Red Bull, porque também, da mesma forma que a gente tem essa incógnita da Mercedes, não saber como ela tá, se ela tá realmente blefando ou não, a gente não sabe como vai ser o Pérez ainda, se o Pérez vai atacar o Verstappen, se o Pérez vai ser um segundo piloto da Red Bull, se ele vai tentar, sabe, a chance de ouro dele, a última chance talvez que ele tenha na carreira de ter o melhor carro do grid na mão, porque até agora, no presente momento, a Red Bull é o melhor carro, né? A gente não sabe como tá a Mercedes. Então, isso porque para mim tá sendo emocionante dessa primeira corrida. É saber como se... A Débora usa esse termo, eu acho muito legal, que é uma folha em branco, mas só que eu acho que é muito mais um tabuleiro de jogos em branco. A gente não tem... As peças não estão distribuídas no tabuleiro. A gente não sabe como é que estão distribuídas as forças. E a minha sensação é exatamente essa. O que o Vettel vai conseguir extrair desse carro da Aston Martin? O Lance Stroll, a gente falou, criticou muito ele, mas só que eu dou o braço a torcer, que é um piloto que evoluiu bastante. Ele não era bom de classificação, mas em corrida ele conseguia sempre alguma coisinha ali, quando não tinha um entreveiro com outro piloto. Então é interessante a gente ver se a Aston Martin vai continuar com aquela evolução que ela teve do carro do ano passado. E Valézio, você falou dos estreantes novos. Tem um estreante ali, um espanhol, não sei se você chegou a ver ele nas categorias de base, que também é uma expectativa bacana, né? Porque eu, sinceramente, eu tô muito otimista de ver a Fórmula 1 não renovar o grid da forma que renovava antes, sabe? O piloto chegava com 36, 37 anos e já limava ele fora. Eu tô querendo ver uma geração futura de pilotos com 39, 40, 42 anos correndo na Fórmula 1 para ser aquele diferencial meio tipo Rock Balboa, quando ele faz aquele filme do Rock 5, e que, olha, não adianta, você não vai ter agilidade do outro lutador, mas só que você pode bater forte. A mesma coisa do piloto de Fórmula 1. Você não vai ter uma agilidade do cara, mas só que você vai poder usar artimanhas que os jovens não sabem, uma leitura de pista que os jovens não sabem. E a gente sabe que Fernando Alonso é indiscutível nesse quesito. Exatamente. Nós vamos ter uma temporada com Alonso, Raikkonen, Vettel. São caras que brigaram já muito na Fórmula 1, que conhecem os atalhos da pista, e isso é muito interessante. E nós vamos ter incógnitas, ou pilotos que a gente quer ver, como o Tsunoda. Eu quero muito ver o Tsunoda, o que ele vai fazer na primeira corrida para valer dele na Fórmula 1. Quero ver o Mick Schumacher, realmente. Não espero demais de nenhum deles, assim, mas quero ver qual vai ser o cartão de visita deles na Fórmula 1. Né? Você falou de um piloto, de um estreante espanhol, tem um outro que não é estreante, mas eu quero ver o Sainz, como é que ele vai se comportar na Ferrari, porque ele, historicamente, ele não é que não se comporta bem, mas ele não tem um histórico de respeitar companheiro de equipe, principalmente quando ele tá chegando. Ele gosta de aquela coisa de prisão, o cara chegar e dar um murro no cara mais forte primeiro, ele leva uma surra, mas todo mundo pensa que ele é louco e ninguém mexe com ele mais no resto do tempo. Então eu quero ver o que o Sainz vai fazer também, né? Essa do Sainz também é uma expectativa minha, porque, cara, o Sainz, eu com uma Clarice, eu senti muito a saída dele. Mas em compensação, veio um cara bom. Então, é complicado. Eu atualmente até preferia que o Lando tivesse saído, que nenhum torcedor do Lando me cancele na internet. Mas, uma dupla Sainz e Ricciardo, claro, teria sido linda. Mas eu gostei do Sainz indo para a Ferrari, porque é outro piloto que está numa idade boa, é uma idade de se firmar na Fórmula 1, que já é a hora do cara começar a pensar, mano, eu tenho que ir tudo ou nada para conquistar um campeonato, eu não tenho mais idade para tentar mostrar meu valor, já mostrei, todo mundo já viu que ele é bom, que ele não é um piloto ruim. Então, eu também estou nessa expectativa. Eu quero ver muito ele, que nem a gente estava falando aqui na coxinha antes de entrar, a disputa dele com o Leclerc. Porque por mim, eu vejo que a Ferrari vai ficar meio que isolada no meio do pelotão.
no máximo ela vai ter alguns encontros com a Alpine e a AlphaTauri, mas nesse momento de isolamento ali delas no meio, como os dois pilotos vão se comportar, né? Como eles vão se respeitar dentro de pista. Então, esse momento da Ferrari eu também tô achando muito empolgante, porque é Ferrari, né? Eu mesmo sendo McLaren, eu tenho que confessar, não tem como não amar uma equipe dessa. A gente pode até separar algumas categorias e me parece, pelo que eu lembro, que nunca teve assim tão marcado e tão diversificado a Fórmula 1, porque a gente tem os medalhões que a gente falou, a gente tem Alonso, a gente tem Raikkonen, a gente tem Hamilton, a gente tem Vettel, a gente tem os caras que estão, né, como você falou assim, numa idade de se mostrar, de se firmar bem, o Sainz, o Leclerc, o Ricardo, são pilotos que têm que se mostrar, o próprio Stroll, o Bottas eu colocaria, já um pouco mais velho, mas coloco nessa que eles têm que se mostrar, e a gente tem o pessoal novo, Norris, o Russell, que ainda estão fazendo a vida, mas já querem entrar para essa segunda categoria, e tem os estreantes de verdade. Então, vai ser muito legal essa mistura ali dentro do grid, eu acho que as largadas vão ser muito interessantes por conta disso, e algumas batalhas na pista, quando puderem acontecer por causa dos carros, por causa dessa, entre aspas, para quem está só ouvindo, falta de respeito dos mais novos, que vai aparecer mesmo, vai ser uma coisa bem interessante, viu? Eu tô com uma expectativa grande para ver Carlos Sainz e Charles Leclerc ali, porque eu acho que nenhum dos dois são pilotos fáceis. O Leclerc, ele é aquele menino que ele, né, conseguiu dominar o Vettel, mas a gente fica pensando, né, tipo, e agora com o Carlos Sainz, o que você vai conseguir fazer? Tipo, e o que o Sainz vai fazer com você, né? Qual vai ser o choque desses dois? Talvez pode ser uma equipe tão equilibrada quanto foi a McLaren com o Lando Norris e com o próprio Carlos Sainz, ou ser aquela briga ferrenha, né? E já tem aquela coisa, né? A Ferrari, ela não quer decidir por quem que ela vai optar no campeonato, né? A gente vai ver o que acontece aí e a gente escolhe um dos dois. Pode ser a McLaren com Sainz e Norris ou pode ser a McLaren com Button e Pérez. Né? Nossa. E eu falei, cadê a Cíntia? Eu falei o nome do Button, tá, Cíntia? Já falou da Brown, já falou o nome do Button. Isso. E o Button esse ano a gente vai ver bastante ele no paddock, Valese tá né? diferente hoje. Devolvam o Valese. É a vacina, tá fazendo isso com ele. Ô, Valese, agora, uma coisa que é interessante. Sabe o que eu gosto de preview, essas coisas? Que não adianta, a Ferrari toma conta da pauta, porque a dita cuja, cara, não adianta. Até no Drive to Survive, você tem os outros chefes de equipe falando assim, não adianta, a Ferrari é a Ferrari. Essa aqui é a Ferrari. E eu levantei uma coisa ontem na live e eu tô querendo substituir a importância de Mônaco pela importância de Monza. Que tem um episódio lá que até o da Ferrari eles falam, né, que Monza é o templo, Monza é uma das corridas mais importantes e parando para analisar, Monza é. Então, até o GP de Monza, nós vamos fazer com que todos os cabeças de gasolina tenham esse respeito por ele, porque, olha, se você tem um Monza 4 portas também, tem um respeito por ele, porque é um puta de um carro. Mas eu posso falar só uma coisa? Pode. Só uma coisinha? Eu quero uma Travou. corrida maluca. Travou. Triste. Mas tá seu áudio, pode falar. Tá. Eu quero uma corrida maluca com, né, um pódio muito bonito que seja com Lewis Hamilton, com Sebastian Vettel e com Fernando Alonso, entendeu? Porque assim, eu já, no alto dos meus 25 anos, já me considero uma viúva desse pessoal, entendeu? Então, por favor, deixa esse pódio acontecer, por favor. Vem cá, mas então, se a gente tá sonhando, não dá para trocar o Hamilton, que vai estar em quase todos os outros pódios, e botar o Raikkonen, então? Pode ser. Vettel, Raikkonen e Alonso. Nossa. Não, Vettel, Raikkonen e aconteceu algum misterioso na corrida e Mick Schumacher subiu ao pódio. Aí, meu filho, nossa. Eu falo, esse ano, eu vou me emocionar bastante. Sabe, aquele capacete dele, que o miserável me ressuscitou, aquele capacete do pai dele. O capacete, só de ver o MSC Nossa, o MSC na pré-temporada, na hora que eu vi, eu já me emocionei. Eu falei, gente, não dá. E é uma coisa que vai ser interessante que o Valese falou, ver os estreantes já nessa primeira prova, porque o Mick Schumacher, ele sabe que ele tem que
comer com farinha não, com chucrute, o Mazepin. Ele tem que se firmar na equipe porque ele tem que mostrar que ele foi campeão da Fórmula 2, ele é o cara do futuro da Fórmula 1, a esperança da Ferrari também, de um dia ter ele na equipe, então ele tem que se provar. O outro que tem que comer o companheiro com shoyu é o Tsunoda. E o Tsunoda, Valézio, eu não sei se você assistiu algumas cenas dele de pré-temporada, o cara é louco. Ele abre a asa móvel no meio da curva para pegar mais velocidade, freia aonde que já todo mundo já deveria ter freado, ele decide frear no meio da curva. O moleque é arretado. Então, assim, essa minha expectativa também para assistir os jovens tá muito grande, sabe? Tsunoda, o próprio Mazepin, que eu acho que eu queria fazer um acordo com os fãs. O cara é um tralha, isso é indiscutível. Mas vamos observar ele como piloto, vamos ver o que ele entrega. Às vezes, se ele for um piloto rápido, não estou falando para a gente ficar passando pano nas merdas que ele faz, mas pelo menos assistir o cara, entender o cara na pista, e o que é fora da pista a gente critica depois, mas quando ele estiver correndo bem, vamos falar, não, o cara tá correndo bem, o cara tá entregando. Mas é lógico, né? É o Mazepin no final das contas. Posso dizer para vocês, eu adoro, amo os filmes do Woody Allen. Adoro. O Woody Allen é um ser humano horroroso. Isso não vai fazer com que eu goste menos dele. Então, se o Mazepin for um excelente piloto de Fórmula 1, eu vou aproveitar e eu vou dizer, cara, que tesão ver ele correndo. Ele é um bosta, mas que legal ver ele com capacete dentro de um carro onde ele não pode chegar perto de ninguém e falando só pelo rádio. Então, beleza, de repente esse é o melhor momento do cidadão. Então eu também, eu estou evitando falar muito com ele, sobre ele por causa disso, mas eu também estou ansioso para ver como é que vai ser a performance. Agora, é um jogo de ganha-ganha, né? Porque se ele for muito bem, a gente vai aproveitar isso dele. E nós estamos falando isso antes de começar, então a gente não vai falar depois. E se ele for mal, vai ser um tesão, porque daí a gente vai poder detonar o cara assim, sem dó nenhuma, sem pena no coração, né? Pra mim, acho que a única obrigação, né, é o Mick Schumacher ir melhor do que ele, porque foi campeão da Fórmula 2, sabe? Então, tipo, eu espero que o Mick tenha um desempenho melhor do que o Mazepin. Mas eu fico com um pouco de medo do comportamento do Mazepin, porque teve umas corridas dele da Fórmula 2 que assustava, assim, tipo, o comportamento dele. E a gente sabe que, assim, ele vai estar numa Haas que não vai ter chance de brigar lá na frente, sabe? Ele vai estar largando ali no final do pelotão, talvez brigando com um pelotão intermediário, mas, assim, é um carro que eu não vejo condição alguma, assim, de ir tão bem. Mas eu acho que vai ser interessante, pelo menos, essa disputa interna dos dois, né? Porque no final das contas, no ano passado, praticamente foi isso, né? A gente tentar ver se o Grosjean e o Magnussen iam conseguir pontuar e como que os dois iam terminar cada corrida, né? Onde cada um ia estar no campeonato. Mas eu tô com muita expectativa com o Tsunoda. Me desculpem, mas eu tô muito, com muita expectativa. Tu tem com o cabelinho igual dele? Porque, nossa, assim, as voltas dele na pré-temporada, tipo, era sensacional, sabe? Realmente o que o Rubens falou, sabe? Ele atacava demais, mas é aquela coisa, né? Na pré-temporada eles têm um pouco mais de liberdade, porque eles ele estava testando. Exatamente, ele estava vendo. E se eu fizer isso, funciona? E se eu fizer isso aqui, funciona? Isso é muito tesão. O que a gente quer na Fórmula 1, a gente quer um piloto que pense fora da caixinha, né, que não assista os outros correndo e vire certinho no mesmo lugar e passe onde... O cara pensa, tá, mas e se eu for um pouquinho mais reto aqui e soltar o carro? É o que a gente quer ver. A gente quer ver um gênio aparecendo assim. Os grandes gênios, eles faziam o traçado totalmente diferente dos outros. Você começava a olhar, como é que esse cara tá indo por aí, tá indo mais rápido? Aí é mais devagar. E daí a gente percebe que não era mais devagar indo por ali. O cara era esperto, ninguém tinha tentado. É isso que a gente quer. E isso que você está falando, Valézia, é muito interessante, porque ali na Red Bull a gente via isso, né? E a gente acaba olhando para o Max Verstappen, ele tenta tirar o máximo do carro, ele pega confiança, tipo, eu sei que a traseira do meu carro não vai se perder aqui, ou a frente, porque eu já tenho um domínio do carro, tipo, eu já entendi até onde eu posso ir. E o Albon não, né? Ele tinha muito medo, assim, tipo, ele ficava dosando muito, e ele dosava sempre pro lado errado. Do lado do Lewis Hamilton. Do lado do Lewis Hamilton, né? Normalmente pro lado do Hamilton. Então, era um
negócio complicado. E por isso que eu gostei do Tsunoda, da gente olhar ele durante a pré-temporada e ver que ele tava fazendo, tipo, meio que Verstappen, sabe? Tipo, buscando o limite do carro para ele entender até onde ele podia ir, o que ele podia fazer. Deu muita expectativa de ver ele pilotando. E a gente sabe que ele vai ser diferente do Gasly, né? Tanto em guiar quanto o comportamento dele também vai ser bem diferente do Gasly. O Tsunoda, a gente tem que lembrar que assim, ele deslanchou no automobilismo em 2016. É pouco tempo, sabe? Tipo, ele é um jovem ainda, realmente. Assim. Então é um negócio que acho que vai ser muito legal ver ele disputando as corridas. E aproveitem quem tem Fórmula 1 TV para poder pegar os onboards dele para poder assistir, porque provavelmente vai ser muito legal. Ainda mais que é um circuito que ele fez, né, a pré-temporada e fez isso, né, de explorar. Acho que nessa corrida, pelo menos, ele talvez vai ter um pouco mais de confiança de guiar o carro, porque ele já conhece o traçado. E fez a Fórmula 2, né, Fez a também. Fórmula 2, a última etapa da Fórmula 2 foi lá. Ele correu bem, foi pódio, se eu não me engano, até. Se eu não me recordo, minha cabeça para a Fórmula 2 não é tão boa quanto para a Fórmula 1. Mas o Tsunoda vai ser bacana. E, cara, esses jovens, essa galera, eu acho que tá vindo cada vez mais confiante, mais forte. Vamos acompanhar, e Fórmula 2 com certeza também vai ser bem legal de se ver. Bom, a Débora falou da questão da coleta de dados, né? Valézia, eu sou uma pessoa que não me incomodo tanto, que o pessoal fala, nossa, mas a Fórmula 1 coleta muito dados, tinha que ter restrição, tal. Mas eu primo pela segurança. Eu sempre entendo que a coleta de dados não é só para se chegar em primeiro. É você entregar o melhor equipamento para o piloto poder fazer a melhor corrida, não ter quebra, porque quebra também causa risco, causa acidentes. E para você, o fato de ter tido essa emenda de 2 corridas lá atrás em 2020, pré-temporada, e agora a corrida do Bahrein, você acha que vai se tornar aquele GP da Espanha mais marento, chato, ou a gente tem chances mesmo de ver um GP bem acirrado? Não, eu não acho que vai ser chato, não, como costuma ser Barcelona, até porque a pista é diferente. Mas eu concordo contigo, a coleta de dados ela é importantíssima para a segurança, e o que a gente acabou de falar, de ter um piloto que vai tentar fazer uma coisa diferente, que deixa eu ver se eu fizer assim, se a gente tem um cara muito inteligente com os dados, ele vai ver aqueles dados de uma maneira diferente e falar assim, mas gente, se a gente fizer assim, de repente a gente ganha aqui, se a gente parar um pouquinho antes ou parar um tanto depois, ou então tentar isso daqui, esse tipo de acerto, a gente pode ganhar mais ou ganhar menos. Então, a pista é a mesma para todos os pilotos e os gênios encontram alguns caminhos diferentes. Os dados são os mesmos para todas as equipes. A gente pode ter gênios dentro da equipe também que vão encontrar caminhos diferentes com aqueles mesmos dados. Então, quanto mais dado você tem, maior a chance de você encontrar um atalho ou de você tentar uma estratégia diferente, sabendo que, por exemplo, você não tem o melhor carro. Então, isso também faz a Fórmula 1. Eu sempre amei o jogo de equipe, a estratégia de equipe, mesmo torcendo para a Ferrari. Então, eu acho que dados são fundamentais e não acho que o fato de a gente ter acabado de sair do Bahrein e estar correndo lá de novo, apesar de ter todo esse monte, a gente tem várias pequenas variáveis diferentes que vão dar um salzinho, jogar um sal e uma pimenta nessa corrida aí. Eu também acho que coletar os dados é uma coisa muito importante. A gente sabe que não vai ser só usado nessa primeira corrida, é uma coisa que vale para o ano inteiro, né? E a gente fala de coleta de dados não é só também para poder estabelecer estratégia. Eles também têm o fato de eles saberem o quanto que eles vão utilizar aquelas peças, quando que vai precisar fazer uma troca, quando que vai ter essa segurança, para eles não terem nenhum problema, né? A gente sabe que o maior problema deles é quebrar. Porque realmente, se você quebra, às vezes te custa uma posição no campeonato que te custa dinheiro. Então, tipo, você não quer quebrar, você quer desempenhar o seu melhor papel para poder estar ali para brigar com o pessoal na sua melhor forma, né? Então, obviamente, se a gente está falando de Fórmula 1, a gente espera que os melhores desempenhos estejam ali, né? Que o pessoal consiga explorar o seu equipamento ao máximo. Então, eu acho que é muito importante. E, assim, acho que é um dos momentos que a gente está vendo que teve a pré-temporada e já vai ter a temporada, né? E teve essa coisa de ser tudo muito junto ali com o Bahrein. É o que o Valécio falou, a gente pode ter estratégias muito diferentes, um pessoal que vai fazer uma leitura completamente diferente, e aí no final das contas, tipo, aquela corrida ali que, sei lá, talvez uma Alfa Romeo, uma Haas não teria uma chance,
com essa leitura que eles vão fazer, talvez eles tenham a chance de pegar pontos que talvez no restante do campeonato acabe não acontecendo, porque conforme as coisas vão afunilando para equipes menores, acaba ficando mais difícil, né? Então, é a primeira corrida, tem a chance de dar muita coisa errada. Ano passado, a gente começou o campeonato com as 2 Red Bull sem pontuar, sabe? Então, tipo, tudo pode acontecer. Acho que não tem como repetir. Fora que as 2 corridas do Bahrein, assim, foram completamente diferentes, né? Uma também porque foi disputada no anel externo, mas, de qualquer forma, é aquela coisa, né? Tipo, a gente teve circunstâncias diferentes na pista. Fora que, durante a pré-temporada, já teve uma passagem de uma chuva de areia lá. A gente não sabe o que pode acontecer esse fim de semana, né? Vai que acontece. Rubens, deixa eu só roubar o posto de host teu um pouquinho. Pode? Mas o Will Bueno do Botequim GP, que é um dos apoiadores do Boletim do Paddock, escreveu aqui, acabou de escrever no chat aqui da gravação, que é só para membros. Ele perguntou como é a gravação de podcast, não vão responder perguntas no chat, né? Vamos sim, Will, mas só uma por pessoa. A sua acabou de ser contemplada. Eu tava lendo as estatísticas, eu tava com outra tela em cima, então eu não tava vendo o chat. E é por isso que quando vocês sabem quando eu tô lendo alguma coisa, eu fico assim, ó. Tipo, concordando com a outra pessoa. Eu fico meio overhead, sabe? Então eu tava assim, porque eu tava no F1 Stats lendo os vencedores, tudo, porque daqui a pouco a gente pode comentar sobre isso. Mas sim, Will, vamos responder sim. Eu só não vou jogar na tela para não dar uma mexida aqui, porque depois eu coloco uma faca em cima, uma faca não... Louco? Molde. Eu coloco um molde em volta com um negocinho do BP, mas pode mandar pergunta sim, Will. Mas a sua já foi respondida, então como é uma por pessoa... Tô brincando, pode mandar sim. Bom, agora onde que eu... Aí, Will, você me tirou... Ah, tá, beleza. Coleta de dados, beleza, já foi. Abertura do campeonato, né, gente? Como a gente comentou, a gente não sabe aonde que a Mercedes está, mas a gente também tem que lembrar que há outras equipes. A Williams, por exemplo, é uma que eu, pelo menos, por tudo que a gente está vendo, tendo notícias dela, não deve ser a mesma draga do ano passado. Deve, pelo menos, ter uma evolução. Valese, Russell, é um piloto que está tentando se provar porque ele sabe que esse ano os 2 contratos dos pilotos da equipe da Mercedes termina. Esse moleque vai tentar levar esse carro pro Q3, nem que ele tenha DC dele e colocar no ombro, né? Não, o Russell vai correr com um cravo na lapela, né? Cheiroso, com perfume, enquanto toda vez que ele passar no box das Mercedes, ele vai dar um tchauzinho pro Toto, porque ele tá correndo pro resto da vida dele. Esse campeonato vai ser para provar que aquilo que ele fez, e fez muito bem no final do ano passado, quando ele substituiu o Lewis, ele pode continuar fazendo para a equipe. E também ele não pode se meter em confusão. Você falou, o Williams não vai estar a mesma draga, concordo contigo, vai ser uma draga diferente. Ainda assim vai ser uma draga, mas esperamos que seja uma draga menor também. Então eu acho que o Russell vai ser outra pessoa para se ver, não só para chegar no Q3, mas para fazer pontos com a própria equipe, para a gente ver se ele consegue fazer isso, né? Olha, o Williams é um negócio aí, né? Porque eu acho que eles passam a Haas esse ano. Espero, né? Vamos ver o que acontece. Porque a Haas também não tá nada bem, né? Pelas histórias aí, das coisas que eles estão apontando. Não é uma equipe que tá dando aquela animada, né? Pra ter um ano interessante. Então, eu espero que a Williams tenha um desempenho melhor. E é o que o Valese falou, né? Tipo, o Russell ele tem que mostrar todo o talento dele agora, né? Ele tem que vender para poder tentar uma vaga melhor, né? E é um menino que realmente merece, porque, cara, o que ele fez ali naquele GP de Sakir, né? Já que a gente tá falando sobre o Bahrein, é surreal, porque ele tava num carro que não era para ele, não assumiu ali, conseguiu até dominar o Bottas, então pode ser interessante, né, se ele conseguir ir para Mercedes. E tem uma coisa, né? Antes da temporada começar, já tá todo mundo falando, né, que muita coisa vai ser decidida agora da dança das cadeiras nesse começo do ano, né? Não vamos esperar muita coisa acontecer, né? Já vai ter vaga aí sendo definida, coisa sendo... A gente começa a temporada e a Silly Season junto, né? Tudo junto. A ideia já de definir piloto nem é só por causa de que você já quer prender o melhor piloto.
você tem desenvolvimento do próximo carro. Então, você saber o peso do piloto que vai correr para você, o tamanho dele. O Russell é um piloto que ele é desproporcional a todos, porque ele é gigante. Tipo, ele é mais alto que o Lewis Hamilton, mais alto que o Bottas, o pé dele é maior. Quer dizer que esse ano o pessoal vai andar com a fita métrica, tipo, medindo. Parecendo aqueles desenhos de Velho Oeste, em que o cara que faz o caixão, o terno, vai e chega atrás do pica-pau, assim, né, de pica-pau. Mais ou menos isso. Essa é a ideia. Mas aí, ó, falando em Bottas, Valese, você já assistiu o segundo episódio da Art Survival? Terceiro, nossa, eu sempre me confundo com os dois. Terceiro. O assento do Bottas, qual é a sua opinião sobre o Panda cearense da Cíntia Venâncio está perguntando? Eu diria que é o segundo mais bonito que eu já vi no piloto da Fórmula 1. Ontem na live eu esqueci de pegar as fotos de bundas de pilotos que a gente já teve na Fórmula 1. Eu esqueci, eu ia pegar. Eu não tenho a imagem do Nelson Piquet mostrando que naquele. Mas eu acho que realmente o meu cérebro, assim, de um cara velho e tal, eu não me lembro de ter aparecido assim. Eu acho que não tem. Mas tem da equipe. Eu já me senti desconfortável com a sauna quando eu percebi. Então, calma, peraí, vocês dois estão assim na sauna? Eu já me senti desconfortável. Mas é uma questão minha. Eu nasci na década de 70, gente. Não relevem isso. Mas eu nasci na década de 80, cara, também me sentiria bem desconfortável. Mas, né, broderagem não faz parte. E o Botequim GP perguntou do Q3, eu acho que é referente ao Williams. Will, eu não acredito que eles chegam a Q3. Até o que eu falei ali é por causa do Russell ter sangue nos olhos. E o moleque levou aquela Williams que era pior do que é desse ano pro Q2. Sabe, o moleque teve corrida que enfiou aquele carro que era uma carroça alada no Q2. Então, o cara pode almejar sim que ele levar pro Q3, pode ter sangue nos olhos para isso. E eu acho que seria interessante a gente ver ele tentando se provar. E o melhor momento para ele é o treino classificatório, porque na corrida a gente sabe que a Williams é devorada, ela não tem chance, ela não tem constância de corrida, ela não tem performance boa. Então o lance dele é tentar fazer uma performance bonita para mostrar para a Mercedes no treino classificatório. Eu não acho que passe pro Q3. Não, dificilmente. Não, teria que acontecer uma tempestade perfeita, como o Del Valle gosta de dizer. Né? Mas concordo contigo, Rubens. Ano passado, 2 pilotos, o Russell e o Leclerc, foram 2 caras que andaram mais do que o equipamento que eles tinham em mãos. Com certeza absoluta. O retrocesso das equipes, pelo menos dos pilotos que estão na ativa hoje nessa pista, não é tão ruim, né? A gente tem o Vettel e o Lewis Hamilton com vitórias nessa pista, tem até o Bottas com melhor volta, Charles Leclerc com pole position, mas o que eu acho mais interessante dela é uma pista que ela é muito rápida, ela é uma pista que ela separa realmente o joio do trigo, a gente vê essa divisão do elenco da Fórmula 1, mas, Débora, a gente tem que lembrar que o meio do pelotão da Fórmula 1 este ano vai ser muito disputado, porque a gente viu a evolução em todas as equipes. Nenhuma equipe ficou naquela de a gente só tem que adaptar o carro de 2020 para 2021. Todas trouxeram evoluções também nos seus carros, né? Todas trouxeram evolução nos seus carros. A gente provavelmente vai ter uma disputa bem interessante entre McLaren, Aston Martin, Ferrari, AlphaTauri, Alpine, tipo, esse pessoal tudo ali. Vai ter uma classe de A, né? AlphaTauri, Alpine e Alfa Romeo. Então a gente não vai poder colocar Ferrari, desculpa, Valese. É uma classe de AL, então, né? Não pode ser a Ferrari. A Ferrari. A Ferrari. A escuderia. A escuderia, exato. Porque todo mundo trouxe inovações aí para esses carros, conseguiram fazer adaptações, não era só a mudança ali própria do regulamento, né, de 2021, que era para poder fazer a redução do downforce, mas a gente também teve a utilização dos tokens ali, então cada um tentou explorar alguma coisa do seu carro para poder trazer uma atualização e fornecer um desempenho melhor. É um grid que a gente já viu ano passado que teve boas disputas, então esse ano tende a se repetir essas boas disputas. E eu acho que o mais interessante também é que dentro de todas essas equipes aí que estão brigando, né, por esse pelotão intermediário aí e terceiro, quarto lugar do campeonato, é que todo mundo tá com um piloto novo na sua equipe. Então, tipo, tá todo mundo
com aquela coisa de a gente tá com um piloto novo, a gente viu o comportamento dele em outra equipe, tirando a Alpine, né, que tá com um jovem estreante, assim como a AlphaTauri, que tem o Tsunoda, né, mas eles sabem ali da onde que esses pilotos estão vindo, mas a gente tem que levar em consideração que foi um carro construído em 2020, que ainda vai ter muita característica dele em 2021, e que esses pilotos não estavam na equipe quando eles foram feitos, né? Então vai ter essa dualidade aí para todo mundo, que torna a coisa muito acirrada. E é aquilo, né? Quem conseguir se adaptar ao carro da sua nova equipe mais rápido, quem conseguir extrair o melhor desses carros, é o pessoal que vai começar a fazer essa briga ficar mais intensa, né? Antes, porque vai ter gente que ainda vai levar um tempinho para poder se adaptar. E aí a gente tem ali com a Alpine, que trouxe aquele carro, né, com aquela coisa em cima lá, aquela beluga, né, que eles estavam andando, aquilo acabou chamando a atenção. Então, tipo, pode ter mudado o centro do carro, pode ter mudado o desempenho, né? E o Alonso também, né, já deu aquela coisa de... O centro do carro tá orbitando em volta do Alonso, ninguém percebeu isso. O centro da Fórmula 1 voltou a orbitar em volta do Alonso. Queremos saber para onde o Alonso vai. Mas... é aquilo, né? O próprio Alonso falou, eu não sei se o carro tá muito bom, né? Na minha vez, vocês cagam o carro, né? O último que falou isso não terminou a temporada. Desculpa, Gia. Então. Bom, é isso, né? É isso. É uma disputa bem intensa, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Valézia, eu vou jogar essa pergunta do Botequim GP pra você. Alonso falando que é melhor que Vettel e Hamilton. Então, eu respondo assim: 7 é maior que 4, que é maior que 2. É simples. É nem matemática. Dois, né? Tipo, dos dois, do Alonso e do Vettel, bate do Hamilton. É complicado. Mas a gente teve isso até interessante, a gente. Até obrigado, Will, que isso daí dá um papo legal, porque é uma coisa que o Alonso sempre fez de usar o psicológico dos adversários. Que na época que o Vettel estava dominando, ele falava para toda a imprensa: não, para mim o melhor piloto do grid é o Lewis Hamilton, não tem como. Para cutucar o Vettel, para tipo, mexer no psicológico dele. E aí você tem ele retornando agora, agora eu sou melhor que o Vettel e o Hamilton. Tudo bem, o Hamilton, cara, ele tá com fone de ouvido ouvindo como é que é o nome que o pessoal falava, daquelas fitas que entregava para as gravadoras, Demo? A demo, tá ouvindo a demo dele que ele mandou para som livre da Globo, né? Então ele tá ouvindo aquilo ali, cara, ele não tá ouvindo o que o Alonso falou. O Vettel, aí que é interessante a gente falar, que apesar das quebras da Aston Martin, o Vettel, cara, eu acho que ele deve ser, se ele fazer meditação, ele começa a flutuar e começa a voar. Porque o que ele fez lá no Drive to Survive, de ficar de boa com as críticas, fazendo piada com a Ferrari chafurdando, o pessoal corrigindo ele cagando. E o carro da Aston Martin não termina a sessão, o repórter chega assim todo, mas e aí? O que você achou do carro? Não, eu tô feliz, a gente teve um bom desempenho. Ah, mas o carro quebrou. Não, mas eu tô feliz. Tipo, eu tô de boa, cara. Não adianta querer voltar pra O Vettel é aquele cara que ele tava tão ruim onde ele tava. Ele tava se sentindo tão mal onde ele tava, que agora qualquer coisa tá tranquilo, tá tudo bem. E se eu fosse o Vettel, o Alonso falando assim, eu sou melhor do que o Vettel, eu responderia assim, bom, só lembrar o Alonso que a gente tem um russo no grid de novo, né? Nossa, isso vai ser interessante, que o Mazepin faça às vezes do Petrov. Valese, eu vou jogar para você apostas para a primeira corrida do ano. Tem como firmar apostas? Você que é um jogador de pôquer, você acha que tem como? Olha, tem algumas apostas certas aí pro começo, ou muito prováveis, mas tem muita coisa diferente. Eu diria que as duas primeiras filas vão ficar aí entre Mercedes e Red Bull, sem dúvida nenhuma. Eu vou apostar. Então vamos falar nomes? Eu vou apostar no Verstappen largando na pole, tá? Mas na corrida eu acho que a gente vai ter muita expectativa, mas vai dar Hamilton em primeiro, vai dar Pérez em segundo e vai dar Ricciardo em terceiro. Caraca.
O Will Mesquita vai fazer assim, ó, vai rasgar o peito de alegria. Você, Débora, sua aposta. Bom, eu vou de pole no Hamilton, mas na corrida eu espero que seja Verstappen, Hamilton e Pérez. Pra Red Bull já começar a meter o pau. Eu vou dar um pódio meio maluco, mas Raikkonen. Eu vou Ah, dar. tá, porque o meu foi super tranquilo, né? Mas tem como ser o Raikkonen ou não? Não, eu acho que pole vai ser o Verstappen mesmo. Acho que o Verstappen tá com a macaca louca. O cara tá, sabe, querendo se provar mesmo que é o melhor piloto. Mas eu vou de vitória, eu vou de Pérez. Eu vou colocar em segundo lugar o Vettel. E em terceiro lugar, eu vou colocar o Lando Norris. Eu tô querendo ver o Lando sair na frente do Daniel Ricciardo no campeonato para dar sangue nos olhos do australiano, para o australiano falar: moleque pirralho, filho da puta, eu vou te superar. Porque se o Ricciardo já começa com um pódio, eu tenho medo de, tipo, depois ele não ter um bom desempenho e, sabe, o cara ficar triste, ficar na bad. Apesar que eu acho bem difícil, Ricardo, acontecer isso, mas eu quero que, sabe, ele seja estimulado pela força do ódio para poder ser aquele australiano caliente que eu tanto adoro e amo. Pessoal, Cíntia, como assim? Verstappen não termina a corrida, não? Eu tô com ela nessa. No meu pódio ele não tá. Verstappen não termina a primeira volta. Vai largar em primeiro e não termina a primeira volta. O Leclerc de novo encontrando com ele seria muito engraçado. Tipo, segunda corrida seguida no Bahrein. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Tipo, aí sai porrada. Aí sai porrada, gente. Aí sai porrada. O Verstappen vai pegar o capacete e vai bater no Leclerc. E o canal Meu F1, que é o nosso espírito, nossa alma penada do Diego, falou que vai dar Mercedes, Verstappen vai fazer cagada no nível universal. Não vai fazer. Ricciardo em segundo. Tsunoda em terceiro. Olha, Diego. Tem gente bebendo hoje, não sou eu. Tem gente bebendo. E o cara tá bebendo com a mãe próxima, porque ele falou que a mãe dele tá ali, tá vendo a live, tá falando, pô, esse pessoal vive de live? Sim, nós vivemos de live. O Boletim do Paddock agradece. Fale para sua mãe se tornar membro, assistir também. Fala para ela pôr no celular. É um view a mais que a gente ganha. Tsunoda em terceiro. Cara, eu vou falar. Eu quero muito que o GP do Japão mantenha-se no campeonato. Eu quero muito que a pandemia diminua. Eu acho que seria um presente para os japoneses. Principalmente eles verem o Tsunoda correndo na pista. Eu acho que assim como a gente tem a ansiedade de ver um brasileiro correndo novamente, eu acho que o japonês merece, porque, cara, eles passaram tantas coisas ruins, assim, de pandemia, de um monte de coisa, que eles merecem ver o Tsunoda correndo, e eu acho que seria bem bacana. E ver um pódio, um P4, um P5 do Tsunoda, acho que seria uma festa tão grande como se ele fosse pro pódio. E falar tão grande pro Tsunoda parece que às vezes pode ser meio piada. Aí botei aqui em GP. Pérez, com certeza. Tô achando que o Pérez vai tentar uma vitória assim, repetir a vitória dele do ano passado. Já pensou, cara? Pérez começando o campeonato como líder? Seria uma coisa bem interessante. Nossa, e o Verstappen pira, né? Se isso acontecer, o Verstappen... Não, mas o Will Bueno botou Pérez, Vettel e Ricardo. Você botou Vettel também, botaram Tsunoda dos três. Não, se é assim, então eu vou mudar, eu vou apostar em dobradinha da Ferrari com o Mick Schumacher em terceiro. Nossa, se é assim. Se acontece isso, o Binotto, ele sobe no pódio e ele vai empurrar e vai pegar o troféu para ele de campeão, porque ele vai falar assim, viu? Eu teimei no Mick Schumacher, teimei nessa dupla aqui, vocês têm que me adorar. O Binotto vai se tornar uma lenda em Maranello. Pessoal, essas foram as nossas apostas, mais uma vez. Preview, eu falo que eu gosto de gravação de preview mais do que de review, que review assistiu a corrida, o pessoal assistiu, mas preview é estimular a nossa criatividade, estimular a nossa vontade de ver, nossas expectativas. Então, eu gosto muito, e mais uma vez com o Valese aqui, muito obrigado, Valese, é tão bom te receber. Eu falo que você é um dos caras responsáveis pelo Boletim Paddock ser o que é hoje.
É uma das pessoas que, quando eu tiver a sede do Boletim Paddock ali na Paulista, que eu vou comprar um quarteirão inteiro para montar uma pista de kart ali pra gente, eu vou fazer um busto seu em tamanho real, para toda vez que eu entrar lá, abraçar você assim. Eu tô tentando imaginar alguma coisa que seja macia para poder abraçar e sentir a mesma maciez do seu corpo, porque é muito gratificante tê-lo aqui novamente. Rubens, eu que agradeço demais vocês me chamarem. Sobre o busto, é bem legal fazerem o busto, porque daí pelo menos não pega a barriga, ocupa menos material, o que vocês estão fazendo. Não tem bronze suficiente para isso. E ainda mais por vocês me chamarem, quem estiver ouvindo esse preview antes da corrida, lembrar que o último preview que eu participei aqui foi o do GP da Austrália do ano passado. Então, tudo de bom aí, galera, foi muito bom, até julho. Cara, eu fiz essa brincadeira com o Valese na hora que eu convidei ele pra já. Aí eu falei, cara, que brincadeira que eu fiz. Eu acho que ele vai ficar mal com essa. Você viu, né? Fiquei, né? Então, caramba. Valese, muito obrigado. Débora, mais uma vez. A Débora, coitada, é guerreirinha. Fico o dia inteiro aqui fazendo os textos, os posts do BP. Aí chega a noite, vamos fazer gravação, vamos fazer live. Eu chego todo, vamos fazer ela. Vamos, e mantém toda a alegria e sabedoria em conduzir. Muito obrigado por mais uma live gostosa de seguir fazer e mais uma gravação do BBcast. Olha, eu fiquei muito feliz que você convidou o Valese. Valese, volte mais vezes para poder gravar com a gente o preview. É sempre muito divertido receber você. E agora eu já estou mais acostumada a gravar com você, porque eu ficava muito emocionada. Eu ainda fico, mas agora eu já consigo. Ela chorava, gente. Ela chorava, é sério. Vocês não sabem o que era gravar com a Débora quando ia gravar com o Valese. Que terminava. Eu tenho esse efeito das mulheres. Elas choram depois de falar comigo. Bom, mas muito obrigada por ter aceitado esse convite, é muito bom te receber aqui. Você sabe que a gente gosta muito de você, que a gente te admira muito, então muito obrigada por estar aqui. E, bom, pessoal, fala suas apostas aí pra gente, o que vocês acham que vai acontecer nessa primeira corrida. Eu gostaria muito que a Alfa Romeo pontuasse, sabe? Então eu vou ficar sonhando, já que a gente tá falando, né, de sonhos aí, vai que acontece. Pontua aí, por favor, Alfa Romeo, pra gente começar o ano mais tranquila, vai. Valese, pode falar onde você é encontrado na internet, das suas participações nos podcasts. Opa, a hora do jabá, eu tô no Twitter, no @Valese, reativando o meu Twitter depois desse longo inverno, e lá no Auto Radio Podcast, falando de música sempre música boa lá, exceto quando o Thiago Raposo grava, mas aí a gente é amigo dele, a gente releva, mas normalmente tem bastante música legal lá no Auto Radio Podcast para vocês ouvirem. E, de vez em quando o Bunnyman resolve, ele lança um episódio especial sobre corrida, sobre Fórmula 1, afinal de contas é Auto Radio, mas é pouco alto, é igual a Tsunoda, é pouco alto, mas bastante radio. Tadinho do Tsunoda. Gente, ajuda a gente a fazer uma camiseta em homenagem ao Tsunoda, por favor. A gente tem que entregar para ele no GP do Brasil. Então, pessoal, se cuidem, fiquem em casa, usem álcool gel, usem máscara, porque a gente quer ter GP do Brasil. E eu descobri que se você pegar aquelas raquetinhas de tênis, que é elétrica, que mata mosquito, você consegue matar a Covid. Então eu quero ver todo mundo que nem besta na rua andando, jogando, passando a raquete. Tô brincando, não façam isso. Não é pra ir pra rua. Não é pra ir pra rua, mas pode fazer dentro de casa e manda vídeo tentando matar o coronavírus com a raquete elétrica. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau. Tchau, Iê.